Então, vamos lá. Mais uma gravação sendo iniciada. Seguinte, vamos fazer um recap aqui, só rapidinho, do que aconteceu aqui no. Cadê, rapaz? Abri agora aqui. Na Nasdaq, né? Eu quero abrir S&P 500 também. Vou abrir S&P 500 aqui também pra galera dar uma olhada. Em relação a setup, em relação ao que deu. Vi que deu uma bela buy aqui no final da sessão, na parte da tarde, né? Totalmente a ver com um setup lindo, lindo, lindo também em M5, né? Eu vou mostrar ali o que é que ela faz num Fair Value Gap que já foi retestado e depois eu vou descer para M5 para mostrar para vocês o que ele fez no time frame menor, né? Vamos começar por ela mesmo, beleza? Vamos lá, S&P 500, dia de ontem, né? A sessão da manhã, vou traçar uma linha vertical, colocar aqui às 8h30, que é o horário de 8h30 que abre a sessão. Nós conseguimos ver aí que o mercado faz aquele velho Judas Swing, né? O Michael ele ensina que às 8h30 é o horário do Judas Swing. Então o mercado vai lá, de fato ele faz o Judas Swing, ele pega uma buy side liquidity que foi essa alta aqui feita anteriormente, né? Esse topo aqui que foi feito, também pega a alta feita na sessão anterior, né? Do dia anterior, e o mercado vai lá, acumula, cria uma order block. Isso aqui é muito bom, eu tenho gostado muito de operar isso aqui. Seguinte, quando é criada esse blocozinho aqui, ó, essa order blockzinho aqui, depois que ele quebra essa estrutura, né, M15 você vai ficar muito imperceptível, né, mas M5 você sente mais o feeling da parada. M15 ele quebra essa estrutura aqui, ó, tá vendo aqui? Ele faz meio que uma acumulação aqui já para iniciar o estágio que a gente fala nas aulas, né, que acumula, manipula, distribui, volta, distribui até o outro lado, né? Isso aqui é a mudança da estrutura do mercado de bullish para bearish. Mas como, Felipe, você teve em mente que esse mercado iria descer, né? Em primeiro lugar, o mercado, quando eu olho os gráficos, isso aqui é muito importante, seria muito bom todos os alunos estarem aqui agora para, todos os alunos estarem aqui para estar pegando essa visão, porque não são todos, né, que conseguem entender, compreender, velho, a facilidade do mercado, velho. Então, não é não é difícil vocês verem que o mercado se move em liquidez, ele vai de liquidez a liquidez, entendeu? Então, liquidez é o que? Fair Value Gap, Buy Side Liquidity, Sell Side Liquidity, todas essas coisas que o Michael passa, né? Então, quando eu abro o gráfico, a primeira coisa que eu visualizo é onde supostamente o mercado pode ir, mas para que eu faça isso, primeiro eu venho no Daily Chart, beleza? O Daily Chart ele vai me dar uma direção, né, de que o mercado vai fazer algo, porque o que é que eu me importo, né? Como a gente tem lá na primeira aula do curso para o iniciante, eu me importo com a formação do candle, né? Se o Michael se importa com a formação do candle, eu me importo também com a formação do candle. E o que aconteceu de interessante nessa formação desse candle é que, tipo, o mercado ele faz o swing low formation. O Windsor tá aí? Tá aí o Windsor? Ó o pai aí. O pai chegou. Então, já tá por aí. Tá digitando ali, tá por aí. Então,
Se liga aqui o que eu falei com você em relação ao swing formation, né? Você mandou uma foto lá e aí eu falei para você que estava se formando swing. É esse swing aqui, certo? É essa formação de swing aqui. Deixa eu tirar essa aqui. É essa formação de swing aqui, entendeu? Quando faz esses três candles assim, o Michael chama de low swing formation, né? Que é aquele candle baixo, outro mais baixo, né? Outro que vem aqui e outro mais alto. E esse aqui é o que vai subir, beleza? Mas muitas das vezes isso aqui é um sinal falso de reversão, retail trade, trade de varejo. Porque eu não gosto muito de comprar nesse candle aqui para pegar buy side e tal. Justamente porque para eu comprar em daily, ele precisa quebrar essa estrutura, sacou? Então esse candle ele deveria me dar uma estrutura de uma curva de swing para baixo, para depois ele me dar um OTE para eu entrar. Vou explicar na prática. A gente vai descer para lá já já. Então, quando eu olhei esse gráfico aqui, o candle estava praticamente assim, cheio para cima, né? Ele estava muito cheio para cima, ele estava subindo o preço ainda, né? Ele estava meio assim, tipo, o body do candle tava full up, né? Full para cima. Só que aí, olha o que acontece, né? Vamos lá. O dia abre aqui, né? Beleza. Primeiro ponto. O mercado deixa a equal lows aqui, tranquilo? No preço exato de 4327,50. Como ele deixa equal lows, eu espero que o mercado ele me dê alguma indicação de que ele vai descer. Se ele não der, eu espero o OTE para comprar, né? Que seria aqui nesses dois candles consecutivos que até ele reagiu, mas como o order flow estava total bearish, ele voltou a descer, né? Eu vou deixar ele aqui para mostrar também meio que uma Dulce aqui, que é outro setup do Michael. Não vou entrar em detalhes nele, né? Mas eu vou, na verdade, eu vou apagar tudo aqui. Vou apagar tudo aqui, vou fazer uma destrinchada de cima para baixo, beleza? Para vocês entenderem um pouco da mentalidade que eu tive para chegar no denominador final. Não entrei aqui, beleza? Mas o estudo gráfico dele em si ficou muito top, ficou muito bonito, né? Primeiro, você pega esses três candles consecutivos, né, que iria o terceiro abrir para cima. A gente está numa estrutura de baixa e aqui a gente tem um order block, né? É um order block, querendo ou não. Eu marquei o open e desci para o time frame menor. Quando eu desço para o time frame menor, a primeira coisa que eu visualizo é como ele se comportou no dia anterior. Ó, ele já pegou o topo anterior, beleza? Ele acumulou acima do topo anterior, fez o stop run, subiu. Aqui é um dos falsos breakouts que a gente vai falar hoje. E aqui a gente tinha também um outro topo, né? Apesar de não ser esse topo aqui, mas tinha esse topo aqui, né? Então, de acordo com o Wiki Profile, ó, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, a gente teve uma mid week, né? Mas meio que seek and destroy, né? Porque fez alta na segunda, fez a low na quarta, acumulou, voltou aqui, então tipo meio que ele fez altas e mínimas e comeu uma mínima daqui, depois veio para cá, comeu a alta daqui, comeu a alta daqui, quase volta para pegar as mínimas aqui. Mas eu ainda considero, não vou considerar um Monday, né? Aquele Monday High of the Week, poderia sim, mas não vou considerar porque de fato ficou feio, ficou bastante feio, né? Então assim, com o daily, com a SOB no daily, né? Eu não queria comprar até ver como o preço se comportaria aqui. E aí eu pego em M5, abro o gráfico, me deparo com Equal Lows. Isso eu estou fazendo do zero novamente, só para vocês entenderem a linha de raciocínio total, né? Equal Lows aqui deu uma acumuladinha também. Não considerei aqui como o Market Maker Sell Model,
né? Justamente porque não foi aquilo bem bonito, mas o Ecolo já me diz muito, né? Não preciso ver necessariamente o Market Maker Sell Model, só que aqui ele faz, né? Inclusive eu acho que na Nasdaq ficou mais bonito do que no S&P. Ele acumula, faz a quebra que a gente falou que em M5 ficaria melhor. Ó a mudança da estrutura aqui, ó a mudança, né, do algoritmo. Ele acumula, que é o último estágio dele. Se ele acumula, ele não faz o retracement, ele vai para o outro lado, ele está fazendo a mudança da estrutura. Então ele acumula, manipula, distribui, volta. Eu não vou entrar aqui ainda. Eu não gosto de entrar aqui, por quê? Eu gosto de entrar aqui. Eu gosto de entrar aqui. Aí aqui sim eu entro. Posição vendida. Qual topo, Felipe? Nesse caso aqui, você poderia colocar no topo de cá, porque se ele viesse para cá, você já estava errado. Mas por que essa margem aqui, Felipe? Por causa do spread, somente por conta disso. Alvo, Felipe. Pô, claríssimo, é Colosso. Claríssimo, é Colosso, né? E aí a gente começa aqui agora a ver que na virada de 9h30 para 9h50 aqui, ó, que é o horário macro, até 10h10, ele faz um movimento, ó. 9h50, 9h55, 10, 10h05, 10h10, 10h15, 10h20. Acabou o horário macro. Beleza, primeira entrada. Segunda entrada poderia ser aqui, de 10h50 até 11h15, até a low aqui. Para quem faz scalp, eu vou até lá, eu deixo o pau quebrar. Terceira entrada, 11h20, ele encerra a alta, agora aqui já é o contrário, ó, de 11h05 para 11h20, depois ele quebra a estrutura, acumula, manipula, distribui, aqui já daria o take, depois ele quebra de novo, e agora aqui ele faz uma parada muito interessante, que eu certamente na PM Session, se eu estivesse olhando, eu bateria buy, né? Não bateria muito longo, mas eu bateria até o último PD contrário, que é justamente essa order block aqui. Como o mercado ele faz a acumulação, ele manipula para o outro lado. A gente estava em um time frame menor agora, visualizando venda, ó, order flow bearish. O mercado ele quebra a estrutura aqui, volta fazendo fair value gap, e minha segunda entrada certamente seria comprada aqui, com stop debaixo desse candle aqui, porque ele poderia ainda voltar para fechar esse gap aqui, mas ainda tinha o A ou B aqui para ele respeitar. Então, por isso eu pego ela e coloco debaixo desse candle, né? Porque se ele volta aí, de fato, não faz mais sentido. E vou até o último PD contrário, né? Pego um para dois aqui e tô fora do mercado, beleza? Essa é uma das visões. Nasdaq eu vou passar rapidinho, só para mostrar para vocês que ficou bem bonito aqui o Market Maker Buy Model, inclusive o Sell Model, inclusive eu vou postando hoje lá vou abrir em outra guia aqui, acho que já está aberto, não, tá não. Vou mostrar para vocês também aqui a entrega do preço da Nasdaq, beleza? Que eu já tinha marcado. Então aqui é o Market Maker, você vê que fez esse emitir aqui, ó, tá vendo essa low aqui? Ela fez esse emitir lá com a S&P, essa também aqui também fez, né? E aí ele começa a fazer um rally up, né? Mas ele acumula aqui, ele faz breakdown. Aqui dá para você entrar de primeira. Aqui dá para você entrar de primeira. Por que dá para entrar de primeira? Porque aqui, além de quebrar essa estrutura interna, ele quebra a última low, né? E ele deixa aqui claramente um fair value gap, né? Um displacement, que é justamente o que a gente procura. Onde você acha que seria bom entrar, Felipe? Cara, tem 3 candles consecutivos aqui que formam um order block, beleza? Você vai colocar seu stop um pouquinho acima por conta do spread, né? Ou nesse caso aqui, como foi o Market Maker Sell Model, você poderia sim colocar aqui no topo mesmo. Só que porque quando é Market Maker Sell Model, ele não tende a subir mais não, ele respeita bastante. E o alvo claramente a low do dia, né, que foi feita lá no início da sessão, 1 para 4,45, né? Aqui deu a mesma buy, sentido contrário, ó.
PD sentido contrário, ele acumula, manipula, faz o BMS, volta e você vê que aqui há uma simetria, aqui não há divergência, né, entre o S&P 500 e Nasdaq. Vamos para minha entrada no EURUSD, né, desenhadinho aqui. Vamos fazer o M15 para vocês entenderem um pouco. Eu sinceramente, desculpa, dormi ontem 3 horas da manhã, mano. Tô cansado aqui demais. Mas é isso, trampo, trabalho. Então, o mercado no DXY, não vou migrar para lá agora, mas se vocês quiserem estudar, é bom. O DXY ele faz equal highs, né? Altas iguais no início da sessão. E aqui ele faz essas equal lows aqui também. Claro, seria um bom ponto de saída aqui na low criada aqui antes de abrir a sessão de Londres. Ou na sessão de Londres, melhor dizendo, né? Na sessão de Londres, no meio da sessão de Londres, eu de fato vi que estava muito fácil o mercado reverter, porque ele vem de segunda, terça, quarta, quinta e sexta, e na quinta aqui, de quarta para quinta, ele deixa meio que equal lows. E esse padrão gráfico aqui, ó, é um dos padrões que eu gosto para venda. Então, quando eu abri o gráfico, galera, eu sentei no computador que eu abri o gráfico, eu não precisei nem marcar, eu não fiz a marcação, de fato, não fiz a marcação. Porque eu já tenho tempo de tela, então eu bato o olho assim em determinadas coisas, eu não preciso mais marcar. Já falei isso inúmeras vezes para vocês, mas não façam isso por enquanto, né? Porque vocês estão aprendendo e vocês precisam ver a reação do mercado. Eu só marco assim, né? Se for um fair value gap, que eu quero ver a reação dele, né, dentro aqui, se ele quebra uma estrutura e tal, para não ficar voltando lá para ver onde é que ele tá, se ainda tá dentro, se ainda tá fora e tal. Mas aí ele começa a fazer aqui, ó, um padrão do Tree Drives, né? Ele faz as três altas iguais e depois ele quebra a estrutura, né? Ele faz as três altas, quebra a estrutura. Ah, Felipe, entra aqui, cara, você tá fora da sessão, ó. Aqui você tem London Lunch de 5 horas da manhã até 7. 7 horas da manhã ele faz o open. E aí ele deixa um fair value gap, né? Vou tirar aqui. Ele deixa um fair value gap entre 06060 e 06082, que é número institucional, né? O Michael ensina sobre os key levels. Ele é um dos key levels, né? Que é 60 e 80. Então tá no meio dos dois, cara. Aonde entro? Eu entro aqui com o stop no topo, né? Nesse topo mesmo aqui. Poderia ser nesse? Poderia, né? Poderia, porque o mercado já mitigou o The Block, mas eu ainda assim preferia deixar lá em cima por conta de segurança mesmo, né? E aí o mercado vai lá e dá 1 para 3 exatamente. Qual critério para fazer essa entrada, Felipe? Cara, 8h30 eu quero ver o mercado voltar, fazer o OTE nessa região por conta da FIB e por conta do tempo, né? Se a gente trabalha com tempo e preço, nós temos que ter a noção de que o mercado ele quer ir para o outro lado. Então eu pego a high e a low formada nesse range, traço a FIB do Michael e percebo que a minha entrada coincide exatamente com dois fatores: 0,75 da Fibonacci, beleza? E além do 0,75 da FIB, eu também tenho que é o OTE, eu também tenho aqui, se vocês não se ligaram, essa linhazinha aqui que eu vou botar uma cor mais forte, que é justamente o nosso Fair Value Gap diário, beleza? Felipe, onde está a sua saída? Cara, eu posso sair no segundo alvo da FIB, né? Mas eu preferia sair na Sell Side Liquidity. Por quê? É muito mais seguro eu esperar o mercado vir até essa sell side do que ficar me baseando pela simetria da Fibonacci, né? O mercado vai lá, sobe, desce, quando ele desce ele faz a acumulação, volta, então aqui já fica meio zoado, apesar dele vir testar esse Fair Value Gap, ele foi lá, pegou o Fair Value Gap, desceu de novo, ele acumula aqui de novo, depois ele quebra, beleza, ainda não chegou aqui na Symmetrical Price, mas
Deixa call lows aqui, deixa essa low aqui também. Provavelmente semana que vem a gente veja já o mercado quebrando aqui para baixo, né? E apesar do padrão gráfico de daily, é muito bem provável que a gente veja isso de fato. Beleza? Agora a gente vai para a aula aqui sobre trap. Eu vou... Deixa eu ver quantas pessoas já entraram já. Galera de o Carlão aí. Pô, Carlão, e aí como é que você tá? Eu já expliquei WF, mas eu posso explicar de novo tranquilo. Viu? A gente pode falar, na verdade, a mentoria ela serve para o seguinte. Cara, o Yuri The Nerd Guy acabou de postar aquele livro que eu falei pra vocês. O Jogo Mental do Poker, do Jared Tendler. É o mesmo criador daquele O Jogo Mental do Trading. Mano, é um dos melhores livros de trading que vocês vão ver na face da Terra, sacou? Porque ele fala sobre tudo. Tudo, exatamente tudo. Inclusive ele tem uma lição, ele tem lições, dentro dele ele tem lições. E, porra, é muito top, velho. É muito top. Muito top mesmo. Quem me passou, inclusive, foi o Kailan, né? O Kailan me passou, aí o Iagão ficou viciadão também, né, no livro, né? Mas vamos pro trampo aqui. Vamos fazer uma recapitulação do início até hoje, beleza? Eu queria hoje falar já de Daily Bias, né? São as chaves do viés direcional do dia, né? Como a gente pode pegar um viés direcional. Mas vai ficar muito extenso, já é 9h40, né? Então, eu vou encurtar isso para não ficar aquele aulão, né? Para não ficar aquela aula chata, fadigada, né? Eu quero uma aula que ela seja bastante objetiva. A gente já passou esse conteúdo que a gente tem mostrado aqui. Então, eu só quero revisar aqui e entrar nesse outro aqui, beleza? Eu até acrescentei aqui, né, um outro texto aqui, mas vamos lá, vamos ler aqui. Como identificar uma Phantom Trend Line? Para identificar uma Phantom Trend Line, quem tiver dúvida aí, galera, quem não estava na aula e quer falar agora, Daily Bias, pois é, massa, irmão. A gente vai falar sobre Daily Bias. Quem quiser que eu repasse aqui os detalhes, fala aí, porque eu passo. Mas não é muita dor de cabeça. Se tiver alguém aqui agora que tá com dificuldade, que não pegou ou que achou que ficou alguma coisa vaga, pode falar que a gente ajeita aqui agora. Eu vou passar rápido, né? Vou mostrar rápido as coisas que eu falei na aula, só pelo fato dela não ter ficado gravada, né? A gente gravou em tela preta, mas a gente está aqui para resolver. Só MMSM, né? Beleza. Então, vamos lá. Vamos falar então aqui rapidinho. Como identificar uma Phantom Trendline? Para identificar uma Phantom Trendline, se duplicou aqui. Deixa eu só apagar aqui. Acho que deu merda aqui. Deu merda. Tinha dado, né? Pronto. Para identificar uma Phantom Trendline, você deve observar os gráficos e perceber quando os traders de varejo, que são os retrace trades, estão seguindo uma linha de tendência imaginária como suporte diagonal ou resistência diagonal. Essas linhas são chamadas de Phantom Trend Lines, porque na verdade não estão lá e são apenas percepções dos traders de varejo. Aí eu deixei o linkzinho da aula aqui, né, uma aula do Michael que a gente deu uma revisada ali, eu fiz uma leitura para os caras, né? E aí ele lá explica, né, sobre a lógica por trás da Phantom Trend Line. É muito interessante porque de fato eles acreditam que sempre vai ser respeitado. E aí eu até dei um exemplo dessa Phantom Trend Line misturada com o False Flag, né? E pode também misturar até com esse False Breakout aqui, que a gente falou, que eu falei para você, que a gente vai falar, desculpa. Então, são coisas que no mercado são detalhezinhos, né? Que muitas das vezes a gente não tá com paciência para olhar,
que vai fazer total diferença na hora de você entrar no seu trading. E por que o journal vai lhe ajudar nisso? Porque muitas das vezes você só vai conseguir enxergar o que de fato foi feito ali naquela hora ali quando passar. Mas aí que tá o porém. Você vai passar, você vai estopar, só que você vai voltar para o gráfico, sacou? Você vai voltar a operar. Então, da próxima vez que você começa a operar, você já consegue olhar para os detalhes com mais precisão, porque você tomou stop na mesma situação e agora, como essa situação te deixou desconfortável, você passa agora a ter um foco maior por ela, né? Então, natural do ser humano que isso aconteça. Norma, por isso que eu falo a vocês, não precisa se desesperar com stop ou com algo que esteja fazendo de errado. Na verdade, é muito benéfico se você souber olhar pelo lado correto, beleza? Ao analisar os gráficos em diferentes períodos, você pode ver como essas linhas de tendência aparecem como phantom, né, como fantasmas, e como os traders de varejo as perseguem mesmo quando elas não estão realmente presentes, beleza? Aí a gente vem para cá para baixo. Uma Phantom Trendline é o conceito criado por Michael, que é o ECT, que ataca a ideia de suporte e resistência diagonal no mercado financeiro, comumente usada por traders de varejo. Essas linhas imaginárias são consideradas fantasmas porque, na perspectiva do Michael, não possuem base sólida e não oferecem uma vantagem estatística real. A abordagem de Phantom Trendline visa explorar as falhas no pensamento dos traders de varejo e aumentar as probabilidades a favor dos traders que seguem os ensinamentos do ICT. Isso é óbvio, é muito óbvio, né? Quem opera ICT há muito tempo sabe, quem está comigo na mentoria desde o início sabe, é muito fácil você ver as coisas e é muito fácil você ir de contra essas coisas. É tão gostoso, velho. Me perdoe os traders de varejo, mas é gostoso quando eu ganho dinheiro contra eles, velho. Porque não tem coisa melhor do que você ver o algoritmo fazer tudo aquilo que eles acham que vai acontecer e o mercado vai lá e volta e pega o cara, velho. O cara tá ali operando ainda trader de varejo. E o cara vai passar 10 anos operando trader de varejo e o cara, meu Deus, sacou? Cara, eu mesmo passei anos estudando isso e tomei stop e péssimo, né? Eu vou mandar de novo aqui pra galera aqui, velho. Ó, mandei o link, ó. Mandei o link, vou mandar o link da sala. Então, vamos lá. Como identificar uma trap de bandeira? Uma bandeira falsa na negociação refere-se a um padrão enganador que os investidores podem interpretar mal, levando-os a tomar decisões incorretas. Por exemplo, uma falsa bandeira de touro é um padrão que parece ser um padrão de continuação clássico, mas em vez de continuar a tendência ascendente, o mercado inverte. Da mesma forma, uma falsa bandeira de baixo parece ser um padrão de continuação clássico para a tendência descendente, mas o mercado investe e move-se para cima. Essas falsas bandeiras podem apanhar os investidores que se baseiam apenas nos padrões gráficos clássicos sem considerar os gráficos de padrões mais elevados e outros fatores. Os gráficos de padrões mais elevados seriam os gráficos de padrões do algoritmo, que é muito fácil ver quando você opera ICT. Quer dizer que o mercado não seja feito de padrões? Não, o mercado de fato é feito de padrões. Só que os padrões são todos institucionais, Eles calculam, eles colocam as traps nos números corretos, né? Porque pensem bem, às vezes você está abrindo seu celular ali no Ibovespa ou naquele aplicativozinho da Bolsa de Valores, tem lá, o dólar hoje está em 5,80. Reparem que esses valores assim, 5,80, 5,60, 4,80, R$ 4, R$ 5 são muito fáceis de serem negociados. No Euro USD, no GBP USD não é diferente, tá ligado? É a mesma coisa. Porque os preços sempre voltam nessa região de 1.800, 2.800, 1.700, que são big figures, mid figures, justamente por conta da liquidez que gera para eles pegarem, né? Então, fiquem com essa dica para vocês, estudem sobre isso, beleza? E com certeza vocês verão a diferença no gráfico de vocês.
Beleza? Vamos passar aqui agora para os falsos breakouts, né, que são os falsos rompimentos. Isso aqui é muito interessante porque aqui a gente vai voltar para o Pure Trace, né, que é a nossa base. E cara, de fato, se você souber confluenciar esses três que a gente passa aqui, você consegue ser profit tranquilo, porque visualizando um exemplo, né? Vamos supor que eu começo a elaborar um trading model que ele me dê 2 trades por semana. Não quero muito, né? Inclusive, eu hoje estou muito mais seletivo do que qualquer outra era da minha vida. Eu não lembro de estar tão seletivo assim, né? Essa semana mesmo foram 5 dias de trade, né? E 2 entradas. Então, 2 entradas mesmo, sem mais nem menos. 2 entradas, né? Então, essa é a diferença entre você operar qualquer coisa, né? E operar o correto, operar o seu trading model, né? Quer dizer que eu só tenha um setup? Não. Eu tenho vários setups. Só que todos esses setups eles requerem um checklist completo para que eu possa executá-lo. A exemplo desse aqui, ó, aquela OBzinha criada, né, que eu falei do M15 que ficou muito show quando, tipo essa aqui assim, né? Ele não quebra a estrutura, mas ele deixa essa daqui. Cara, aqui fez BMS, saca? Aqui fez BMS. Mas irmão, no outro ativo não fez. Então, tipo, se eu estiver olhando para esse aqui, massa. Aqui eu vou executar, né? Eu vou bater minha ordem vendida aqui, botar stop lá em cima. Eu vou até a sell side liquidity, mais próxima, né? Que é o draw liquidity. Massa, fechou. Esse é meu setup. Aí eu vim aqui, ó. Cadê o Rafa? Tá aí? Tá aí, Rafa? Tá na aula? Rafa tá presente? Tá, né? Já vi que vai escrever ali. Ó, Rafa, o que eu falo pra você em relação a você, cara. M15, ó. M15, saca? Isso aqui em M15 tá te dando 1 para 4. Se você pega na OB, com a breaker do outro lado, é 1 para 3. Sacou? Então, tipo assim, M15 é um time framing que ele te dá uma certeza maior, porém ele pode te dar um RR menor. Mas se de fato você estiver disposto a seguir seu plano, né, arrisca ali do que pode te dar, é muito fácil você ser profitable, cara. Não tem muito mistério, não. Na verdade, é um time frame que eu mais vejo os traders operarem aí, tipo o Paladin, né? Aquele Omar também parece que opera só M15. Eu não sigo muito Omar porque de fato o estilo dele operar não é muito parecido com o meu. Eu me identifico mais com o Jade Cap. O Paladin é só pela história de vida também, mas meu trading model, a forma com que eu visualizo o mercado é bem parecida com o Jade Cap, né? Porque ele visualiza os gaps diários também. Ele marca os gaps diários e ele destrincha ali até time frames menores, né? Então é bem mesmo que eu visualizo o que eu quero para mim, né? O que está no meu trading setup e não vejo dificuldade nenhuma em estar executando isso. Para mim é meu cheater. Vamos lá, falsos rompimentos ocorrem quando o mercado parece sair de uma faixa de negociação ou consolidação, mas depois inverte e volta para a faixa. No mercado primário, de baixa, é razoavelmente esperado um falso rompimento acima da consolidação. Os traders neófitos ou emergentes geralmente colocam limites na faixa de negociação, ordem limite, galera, com limite de compra acima das máximas antigas e limite de venda abaixo das mínimas antigas, tentando capturar uma tendência. No entanto, os formadores de mercado, os market makers, normalmente enviam um preço acima da faixa para neutralizar os limites de compra, criando um falso rompimento. Esses falsos rompimentos também podem ser chamados de sopa de tartaruga, que é o turtle soup, ou oscilação de falha, onde o mercado atinge uma máxima mais alta ou uma mínima mais baixa, mas depois reverte agressivamente. Para identificar e negociar esses falsos rompimentos, é essencial compreender suas características e padrões, como bloqueio de rejeição e bloqueios de ruptura. Aqui, quando ele fala de bloqueio, é bloco de ordem, rejection block e o breaker,
né? Vamos dar uma olhadinha na aula aqui, beleza? Talk about. Eu vou ver aqui logo tudo que ele fala, porque aí eu traduzo de uma vez só. Acho que aqui ele para. Deixa eu ver. Aqui ele já para. Então, aqui ele fala sobre justamente o que a gente está falando, né? Que é o falso rompimento. Falso rompimento acima das consolidações do preço. This condition, essa condição geralmente se manifesta em mercados primários de baixa, né? At some measure, alguma medida de equilíbrio do preço. O mercado vai se mover até uma faixa de negociação. Os neófitos, né, que são aqueles lá que a gente viu, colocarão a faixa will break the trading range. Aqui ele fala, né, onde ele vai colocar as ordens dele, né, em cima. E os market makers normalmente enviarão o preço acima da range para neutralizar os buy stops. E abaixo aqui também é a mesma coisa que ele fala relacionado a os neófitos. Breakout, aqui ele fala sobre above e aqui é below, né? Tipo, um é acima e outro é abaixo. Então, o que a gente fala aqui, a gente fala aqui também, né? Essa condição geralmente se manifesta em bullish, mercado, primeiramente bullish, né? Em alguma medida de equilíbrio, o preço entrará em uma faixa de negociação. Os traders neófitos e os breakout traders, que são os traders de rompimento, colocarão a faixa de negociação acima do preço dos pedidos. Os market makers normalmente enviarão o preço mais baixo para neutralizar. Vamos para o segundo link lá. E aí eu vou dar um exemplo. Na verdade, a gente já até passou por um exemplo ali. Mas It's in the form of aqui, galera, ele tá falando daquele swing lá, né? Que ele fala que é um dos swings lá. Deixa eu ver se ele vai colocar alguma coisa aqui. Deve colocar aqui. Que aqui já entra na parte dos key levels, né? Então, aqui ele fala o seguinte: o mercado negocia até o nível de chave. Ou o Jersey Short é um pouco abaixo, né? Mas não consegue reagir imediatamente, indicando outra corrida mais profunda antes de uma reversão. Esse é o padrão do Turtle Soup ou da oscilação de preço, que é aquela lá que ele fala lá, que a gente falou na aula lá, né? naquela parte do texto. Porque ele está falando disso aqui no top-down analysis, porque esse padrão desses buy stops serem caçados e a reversão, o Turtle Soup de uma forma de time frame menor, acontece muito e de H4 para cima, né? Facilmente você vê de H4 para cima, né? Aí aqui ele fala, depois da reversão, a melhor oportunidade é aproveitada quando o preço de ruptura é isso mesmo, quando a breaker, né, é retestada novamente. A primeira execução em stops de um mercado em uma oscilação de preço de médio e curto prazo é ideal. O Smart Money, que são os caras lá, os criadores do mercado, tentará derrubar os trailing stops negativos. Ou seja, a galera que estava subindo aqui coloca os trailing stops muito rápido, né? Geralmente, para justamente pegar o máximo de ponto que puder e não sabe que isso prejudica os trades dele. O mercado vai lá, pega os buys stops, eles querem esses daqui que já venderam, já foram precipitados, sobe, estopa e depois ele pega o trailing stop da galera que estava subindo aqui. Beleza? É uma outra chave da aula. E essa última parte aqui, que ele fala sobre a rejection block. Beleza? A rejection block nessa forma aqui é o último ponto, na verdade é a old low e a old high, né? É o último ponto a ser reagido. Nesse caso aqui, deixa eu ver se ele dá exemplo aqui, porque nesse caso aqui eu quero que vocês observem o seguinte: a rejection block é o pavio. Ele volta para ser negociado no pavio, tá vendo aqui? Tudo bem que aqui tem um buy stop,
Ele faz lá e volta. E aqui a gente está falando de daily chart, né? Então ele volta no pavio para negociar no pavio, ou seja, aqui é rejection block, beleza? Aqui nessa low, ela pode ser uma rejection block? Pode, mas aqui é liquidez, olha o tamanho do pavio, sacou? E aqui tem 3 toques de mínimas, ou seja, liquidez. O mercado vai lá, rompe, e aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. Consigo sim. Aqui, ó, ele volta para negociar no pavio, ou seja, é criada uma rejection block no daily chart, que aqui é um daily chart, e ele volta para fazer a subida aqui, ou seja, a negociação da rejection block, que é o que ele quer falar nessa aula aqui, ó, é justamente aqui dentro, né? Por isso que é bom você ter alguém para lhe orientar, porque hoje eu consigo ver tudo que ele fala sem que ele fale, porque eu já tenho essa habilidade, né? São 2 anos aí de CT já nas costas, lá ele, mas consigo visualizar muito fácil, né? E pra gente fechar essa aula, não, peraí, não falei dos breakouts. O que ele quer falar em relação a isso de falso rompimento, né? A gente pega uma consolidação, a gente percebe que a consolidação ela é feita já em uma sessão. Deixa eu só baixar aqui esse. Ela é feita em uma sessão, beleza? Aqui a gente tem a sessão da Ásia. A sessão de Londres faz uma low similar a essa, né? Eu de fato não compraria aqui, de fato só esperaria essa quebra e essa daqui, me dando a entrada na breaker, beleza? Já que vocês já viram, deixa eu botar a linhazinha como ele bota, que aí vocês vão entender melhor. Vamos botar essa daqui. Não, essa daqui não, que essa daí já vai sair da lógica. Vamos botar a high feita em Ásia mesmo. A gente tem a high aqui em Ásia, né, que é a consolidação. Aqui tem um pavio, né, não é o body. E aqui a gente tem essa outra consolidação, beleza? A gente sabe que tem sell stop, buy stops aqui, né, que é aquele tipo assim, rompeu aqui, eu ativo minha ordem, e rompeu aqui, eu ativo minha ordem. Cara, o que é que o mercado faz? O mercado faz uma lateralização, ele abre essa ordem de cá, só que aqui tem um PD, e ele sobe, pega essa ordem de cá, aqui quem entrou é aqui, tá com stop no 50% aqui, mais ou menos. E quem entrou aqui tá com stop no 50%. O que é que o mercado faz? Pega o de cá, estopa, pega o de cá, estopa e segue. Se ligaram aí? Por que que o Michael fala lá no início dos estágios da entrega do preço, do IPDA, da order block criada no 50% da range, cara? Vocês nunca se perguntaram por que essa order block criada no 50% da range? Justamente porque se os traders de varejo colocam stop no 50%, né? Tipo, rompeu aqui, eu vou botar nos 50% dessa região. Ou o que é criado no 50% da região. Sacou? Então, por trás do algoritmo sempre vai estar tudo muito calculado do que os traders de varejo fazem. Eles vendem os livros para os caras fazerem aquilo aqui no mercado, e eles aqui no mercado fazem totalmente o oposto do que eles vendem no livro. Sacou? Então o mercado faz um false breakout, volta e pega o stop, depois ele faz outro false breakout, volta, pega o stop e agora ele vai fazer o movimento real. Aqui foi um exemplo perfeito do que é um false breakout, tanto para cima quanto para baixo. Não precisou nem buscar muito longe no gráfico, né? Ontem aconteceu isso, né? Hoje aqui também a gente consegue ver aqui, só que aqui ele sobe e depois ele desce depois, né? Aqui também a gente consegue ver uma lateralização fazendo a mesma coisa, beleza? Então não é difícil vocês visualizarem determinadas coisas no gráfico. Ó o Pedrão Jesus aí. Cara, a aula finalizou por aqui, né? Eu não lembro se tinha
Mais algo para falar? Acho que não, porque eu queria já falar sobre Daily Bias na aula que vem, para ajudar vocês a estar olhando como eu olho, né? E também passando para vocês ali o que é que o Michael fala sobre o Daily Bias. E uma vez eu vi o Alex, para quem não sabe é o ALMR, né? O Market Maker vai rolar também, WF. Vai ser as próximas aulas aí. Pode falar agora? Não, eu vou fazer uma aula bem elaborada, porque Market Maker, Sell Model, Buy Model, tanto Buy quanto Sell, não pode ser uma parada assim. Eu posso mostrar aqui no gráfico e tal, mas você vai ficar voando do mesmo jeito, sacou? Mas eu preciso de fato mostrar para você os estágios e as variantes, porque assim, o Michael ele não passa as variantes, né? Eu peguei as variantes junto com um amigo meu chamado Polianese Vibe. Não sei se vocês já viram, é um gringo. Ele é um amigo meu. A gente já trocou muita figurinha, né? Um cara que eu ganhei, uma amizade que eu ganhei no mercado aí, estudando esse TI. E ele começou a perceber que nem todos os market makers sell model buy model são perfeitos. Tem todos os estágios, mas eles são muito bem respeitados, porque eles precisam de uma original consolidation e da original consolidation eles metem em marcha, né? Muitas vezes ele cria a liquidez ali justamente para ele voltar naquelas regiões ali e pau, né? Então, o nosso pensamento ele sempre tem que ser contra os traders de varejo. Não importa o que você acha, não importa o que vai acontecer, o que você quer que aconteça. Só pense como se você fosse uma máquina, um robô, tá ligado? E faça tudo o contrário ao que os caras fazem. Acabou, velho. Não tem história, não tem conversa. Beleza? Então, próxima aula aí, a gente na terça-feira eu quero falar sobre Daily Bias. Eu quero preparar uma boa aula pra gente. Depois do Daily Bias, a gente vai falar sobre o Market Maker Buy Model, Market Maker Sell Model. Eu vou pegar alguns exemplos, vou tirar uma foto de. Eu tenho até umas fotinhas no notebook ali. Mas isso aí a gente deixa para a próxima aula. Beleza, galera? Bom sábado aí para vocês. Né? Foi uma aula muito especial, uma aula top. Né? Uma aula bastante rica em conteúdo. Velho, cansa psicologicamente porque de fato é muita coisa. Não sei vocês, mas eu me sinto muito cansado psicologicamente porque eu pego todos os detalhes, tá ligado? Todos os detalhes. Então, peguem também todos os detalhes, todos mesmo os detalhes que vocês vão ver que vai fazer muita diferença a longo prazo, beleza? E você, irmão, ainda depois de 24 horas de trampo, loucura, hein, velho? Você pegar um bagulhão desse aí na mente. Valeu, papai. Saudade de você, viu? Saudade de ouvir sua voz. Dê um alô aí, vá. Dê um alô pra mim aí, vá. Fala, papai, de boa, mano? Ai! E aí, mano, beleza? De boa, tava trampando muito, mano. É, Tem né? muita gente faltando no serviço, eu tive que cobrir todos esses dias trampando, mano. Mas não Daí, esqueça do seu sem plano A, dormir. irmão. Não esqueça do seu plano A. Seu Não, plano A é o não. mercado, tá ligado? É o que eu Eu falo sempre sei. para meus alunos. Não deixe de trabalhar. Que claro que é seu sustento hoje, mas amanhã vai ser seu secundário e nunca mais vai ser, né? Porque eu não quero ninguém trabalhando Em nome de Jesus. Mano, não quero ninguém trabalhando pra ninguém, velho. Não vale a pena, tá ligado? Você vê lá seu patrão mudar de carro todo dia, enquanto você pode trocar o seu carro. O mercado é amplo, agora tem que ter disciplina, tem que ser focado, né? Vamos focar. Segunda-feira tem uma call com o Kainanzão lá. Ele quer falar comigo. Provavelmente ele fala alguma coisa das próprias firmas, né? Porque, de fato, a Level Led App mandou mensagem dizendo que vai parar, né? Então provavelmente vai ser uma também a cair. Consequentemente, as outras também vão se sentir na pegada aí de. Né? Porque, ó, interessante que eles fazem o que, né, com a gente? Eles param o trampo e, tipo, meio que avisa que vai parar pra você ir lá e dar o all-in de fato, tá ligado? Só que quantos não fizeram o all-in e tomaram stop ontem? Então, tipo assim, a maioria perde a conta, tá ligado? Claro, a grande maioria perde a conta. E quem é disciplinado consegue ali ainda ter a conta e ainda conseguir dar boas entradas, né? Que foi meu caso ontem, graças a Deus. Por isso que ontem eu dei uma entrada num time frame maior, porque eu queria uma visão maior, que é claro que um RR menor, entre aspas, mas eu queria uma visão maior do gráfico e deu certo. 90 km de moto, pai, você deve estar com a coluna latejando. Mas valeu, galera, é isso aí. Eu vou pausar aqui.